Olá, pessoal do PapMan, tudo bem? Aqui é o professor Pedro Malaguti. Vamos iniciar mais uma atividade nesse verão calorento de 2025. Dessa vez eu vou falar sobre um laboratório portátil de matemática. Vou mostrar como é o laboratório já. Eu guardo as experiências do laboratório dentro do meu baú aqui, né? Baú mágico aqui, com experimentos para levar em sala de aula, que tem um pouco de magia e um pouco de matemática, tá certo? Ok? Dessa vez, isso foi inspirado na conversa que eu tive com uma professora de língua portuguesa, uma professora do ensino fundamental, dizendo que eu tinha uma preocupação muito grande com os alunos de matemática que não conseguiam compreender os textos, portanto, não conseguiam resolver problemas de matemática, não porque não tinham habilidades específicas de matemática, mas porque não conseguiam entender o significado né, as construções das frases, o que era pedido. E ela disse que isso também é o que, né, em português, é a grande dificuldade, passar da compreensão ali dos símbolos, né, escritos para a compreensão mesmo, né, compreensão do que está sendo pedido, do que está sendo feito, do contexto mesmo, do que está no texto ali. Então, ela teve uma seguinte ideia de bolar um baúzinho como esse aqui e colocar dentro desse baú pequenos contos, poesias, curiosidades da língua portuguesa, e esse baúzinho era emprestado aos alunos que levavam para casa, e em casa os pais, a família, né, a mãe, conseguia ler esses textos com a criança. Isso criava um certo vínculo com a família e também desenvolvia as habilidades de leitura, fazer com que os alunos tivessem mais interesse depois em estudar os conteúdos da escola, tá certo? Tá? Então, essa ideia de ter um baú matemático ficou na minha cabeça por um bom tempo. E eu comecei a juntar materiais para montar esse pequeno baú, tá certo? De curiosidades matemáticas e coisas assim. Então, eu queria partilhar um pouquinho dessa minha experiência com vocês e espero que também isso seja útil para vocês. Acontece que tem um problema. Embora a gente cuide com o ensino fundamental, de questões do ensino fundamental, para você fazer bons materiais didáticos, esses materiais manipulativos, você precisa ter conhecimentos, pelo menos do ensino médio. Nós vamos ver exemplos disso aqui. Para ensinar métodos assim diferentes de tabuada, por exemplo, você tem que ter conhecimentos de, como a gente vai ver, de semelhança de triângulos, por exemplo. Então, é muito difícil para um professor que está atuando no Fundamental 1 construir materiais que tenham rigor matemático e, ao mesmo tempo, sejam interessantes para os alunos dessa faixa etária, alunos menores. Então, é quase que uma obrigação dos professores de ensino médio e também universitários de olhar para trás e tentar construir junto com esses professores do ensino fundamental 1, materiais bons que possam ajudá-los, de fato, a desenvolver as habilidades matemáticas dos alunos, tá certo? Então, o que eu fiz dessa vez foi pensar como ponto de partida nesse baúzinho e experiências que tenham significado matemático e que sejam exemplos, segundo o meu ponto de vista, de bons materiais didáticos. Como que eu comecei a me organizar para fazer isso? Eu comecei a ver que a BNCC do ensino fundamental é dividida em cinco né, etapas. Número 1, números. Número 2, se eu não me engano, é álgebra, isso. Depois é geometria, grandezas e medidas, e finalmente probabilidade estatística. Essas 5 coisas estão presentes e faz parte do ensino de todas as escolas brasileiras. Então, eu pensei em 5 materiais didáticos como exemplo. Um para números, outro para álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Eu vou mostrar quais são esses materiais, como eles funcionam assim, como se fosse no ensino fundamental. Depois a gente vai ver como eles foram desenvolvidos, tá certo? E os truques que tem por trás disso no final. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é uma maneira, eu acho, diferente de se ensinar tabuadas. Eu preciso desse material aqui, chamado que eu chamei de calculadora parabólica. Tá vendo? Olha, é uma parábola, y igual a x ao quadrado, no qual eu tenho 2 pequenos alfinetes e uma linha com pezinhos aqui, que faz com que isso fique esticado, tá vendo? Certo? Okay? E como é que isso funciona?
Suponha que eu queira fazer a conta 5 vezes 8, que está marcado aqui. Então, eu olho o número 5 aqui, subo e coloco o alfinete aqui na posição da parábola, que corresponde a 5. Claro que aqui vai dar 25, porque a parábola é y igual a x2. E aqui eu ponho o 8, subo, né? E aqui no eixo y vai aparecer o 64, que é o 8 ao quadrado. Então aqui é o 5, representado e aqui é o 8. Quando eu coloco a linha, eu tracei o segmento que junta os dois pontos aqui. E por incrível que pareça, sabe qual é o resultado que aparece aqui? É justamente 5 vezes 8 igual a 40. Então, você colocando esses pesos, você recupera quais são as tabuadas, né? E todos os números que vão de 0 até 10 aqui, que eu fiz a tabuada de 0 até 10. E o engraçado é que isso não funciona só para números naturais, funciona também para números, números racionais e números irracionais. Tem uma tabuada que faz produto de números reais. A gente vai ver depois como isso funciona. Mas para o ensino fundamental, ele pode ser usado como uma maneira esperta de se enxergar o resultado de uma tabuada. E propriedades elementares também da multiplicação. Por exemplo, se você trocar o 5, colocar para cá e o 8 colocar para lá, o barbante vai ficar cruzado assim simetricamente. Então, isso mostra, e vai passar também pelo 40 aqui, tá certo? Então, 5 vezes 8 é igual a 40, ou 8 vezes 5 é igual a 40, é a propriedade comutativa. Tá? Então, esse é o primeiro dos objetos. Agora, no campo agora de álgebra. No campo de álgebra, pré-álgebra, né? Aqui tem esses cartões coloridos, estão vendo? Cartõezinhos. Cada um deles tem uma cor diferente e as medidas dos lados também são diferentes. Os três primeiros aqui são retângulos, são quadrados. Quadrado de área A quadrada, B quadrado e C quadrado, tá certo? Quando você mistura os dois, amarelo com azul, dá o verde aqui embaixo. E também as medidas são o A daqui e o B daqui. Então, há uma mistura tanto vamos dizer, nas medidas dos lados, quanto nas cores. Se você misturar o vermelho com o amarelo, dá o alaranjado, e o vermelho com o azul, dá esse roxinho que está aqui, certo? Para que servem esses cartõezinhos coloridos com as suas respectivas dimensões? Serve para você ilustrar propriedades, por exemplo, de fatoração, propriedades algébricas bem legais. Vou dar um exemplo, quer ver? Que é o bem conhecido, né? O que é isso aqui, gente? Ó, o que é isso aqui? Tá vendo? Isso aqui nada mais é do que o quadrado da soma, que eu tenho A mais B aqui e A mais B aqui. Então, é A mais B ao quadrado, a área total aqui. Mas isso é A quadrado, 2 vezes AB, mais o B2 aqui. Então, isso é uma maneira visual de você enxergar propriedades que são propriedades algébricas simples. Esse material, segundo o relato de alguns alunos meus, ele é muito próprio para se usar em Libras, porque tem problemas de comunicação, isso ajuda bastante. E se você colocar aqui também texturas, ou seja, colocar cada um com uma textura diferente, uma lixa aqui, um serrilhado aqui, um pontilhado aqui, você consegue fazer com que esse material seja próprio para alunos com deficiências visuais também, certo? Então, é muito legal, tá vendo? Então, são cartõezinhos coloridos, a gente vai explorar depois como fazer demonstrações visuais com esses cartões aqui. Então, esse é o segundo material na área de álgebra. O terceiro é na área de geometria, na área de geometria analítica, para ter os primeiros contatos com o plano cartesiano. Olha só, é um instrumento que você, variando aqui, ele sobe e desce aqui, variando tanto a geometria quanto os números, as coordenadas aqui, ó. -3, depois começa a subir, vai até o 0. Isso também funciona verticalmente aqui, ó. 1, 2, volta para trás, esse é o 0, 0. Então, aqui há talvez o sonho de Descartes, né, que é transformar a geometria em álgebra, em aritmética aqui, e a aritmética também corresponde à geometria. Isso faz com que você ganhe, para estudar geometria, uma ferramenta nova, que é a ferramenta algébrica. Se você fizer vínculos entre y e x aqui, você fará vínculos geométricos aqui também. Então, você
pode obter equações aqui que representam situações geométricas aqui. Isso é muito interessante, foi um fato decisivo para o desenvolvimento da matemática iniciado com Descartes, tá certo? Então, esse é o terceiro material, é o ensino elementar do plano cartesiano. Vamos ao quarto material. O quarto material é só uma caixinha simples, como essa, em que de um lado aqui eu tenho a letra A, e do lado oposto, extremamente, né, do outro lado, eu tenho o M. O A representa aranha, A de aranha, e o M é uma mosca. E aqui tem um desafio a ser enfrentado, que é qual é o caminho mais curto para que a aranha saia do ponto A e atinja aqui o ponto M, tá certo? Bom, intuitivamente a gente pensa que deve ser uma linha reta, mas a aranha não pode voar, ela tem que caminhar sobre as faces aqui desse sólido, né, desse paralelepípedo. Então, talvez o caminho mais curto seja assim, descer aqui, ir por dentro aqui, né, e depois subir aqui até atingir onde a mosca está. Esse caminho nos parece intuitivamente o mais curto de todos. Por que que nos parece? Porque eu posso trabalhar com uma planificação da caixa, que é esta aqui, ó, também está construída, é a mesma caixinha desmontada. Aqui está a aranha e aqui está a mosca. Então, como aqui o caminho é realizado em linha reta, dos muitos possíveis caminhos que ligam a M, esse aqui com certeza é o mais curto nesta planificação. Agora, vocês não vão acreditar, tá certo? Este aqui não é o caminho mais curto, está errado. O caminho mais curto não é este. É possível conseguir caminhos mais curtos aqui sobre a caixa que não vêm desse raciocínio da planificação aqui. Para entender isso, eu tive que fazer novas planificações. Essa aqui é uma delas, depois a gente vai calcular o tamanho dos caminhos, e essa aqui é outra delas, ó. Tá certo? Isso é uma questão que eu aprendi no livro do Adrián Paenza, é um escritor argentino de divulgação científica excelente, professor da Universidade de Buenos Aires, e depois até a gente fez adaptações e virou uma questão do OBMAP, questão muito bonita, que é contraintuitiva. Você faz os cálculos e se convence que o caminho mais curto não é o caminho de descer aqui, ir aqui em linha reta e depois subir aqui. Não é. Isso aqui não é o caminho mais curto. A gente vai ver o motivo. Isso envolve o uso do teorema de Pitágoras, envolve vários conceitos do ensino médio para fundamental para o médio. Tá? Então, esse é o quarto. Grandezas e medidas a gente vai estudar medindo aqui nessa caixa e com essas surpresas todas que tem envolvidas. E a última atividade que a gente vai fazer, vai explorar, é essa sacolinha mágica aqui. Essa aqui eu comprei numa loja de mágica, mas a gente vai construir uma que não precisa de nada disso, tá certo? Essa sacolinha mágica aqui, ela tem números aqui dentro, tá vendo? Você pode fazer algumas coisas envolvendo com probabilidade aqui. Os números são números que vão, por exemplo, teria o número 3 aqui, certo? Eles vão de 0 até 10. Você pode fazer uma mágica assim, faz uma previsão de que alguém vai escolher um número, coloca dentro de um envelope lacrado e deixa em cima da mesa, afastado. Aí a pessoa, você chacoalha bem a sacolinha, a pessoa vem, coloca a mão, tira o número. Quando ela tirou o número, você vai lá, abre o envelope, o número que ela tirou é exatamente o número que está dentro do envelope lacrado. Mas como é possível? Aqui tem vários papéis aqui, todos eles com números diferentes, tá vendo? 5, 1. Como é possível fazer isso? Você ter certeza de que a pessoa vai escolher aquele número. Então, isso é uma mágica que a gente vai aprender a fazer. Uma outra mágica que a gente também vai usando a mesma sacolinha é fazer assim: cada número que a pessoa escolhe dá direito a ela responder uma pergunta de matemática. Então, se a pergunta, se o número escolhido for um número par, a pergunta você coloca uma pergunta muito fácil, né? E se a pergunta for um número ímpar, muito, muito difícil. Eu fiz esse experimento uma vez num encontro com alunos da UBMEP, medalhistas de ouro, né? Eu chamei um amigo Robson, que trabalha lá na organização, né, cuida dos meninos lá, que sabe matemática básica muito pouco, né? Ele mesmo revela isso, né? Mas é uma pessoa, coração enorme, sempre está trabalhando na UBMEP. Falei, Robson, vamos comigo, você vai subir no palco, eu vou escolher, te dou a sacolinha, você escolhe um número. Dependendo do número, você vai responder uma questão de matemática e 5 alunos da UBMEP vão responder
outra questão de matemática. O professor não vai dar certo, eu não vou conseguir responder, eles são muito bons. Aí subi no palco, o Robson escolheu uma pergunta, digamos uma pergunta ímpar. Número 3 saiu para o Robson. A pergunta era, quanto é 2 mais 2? Aí o Robson falou, 4. Aí palmas para o Robson. E aí os meninos da UBMEP escolheram, saiu uma pergunta, em vez de ímpar, saía par. Falei, qual é o 25º algarismo de raiz de 2 elevado à raiz de 2? Não sabiam responder, aí o Robson ganhava essa disputa. Depois tinha, Robson, qual é a figura geométrica com 4 lados iguais, 4 ângulos retos, que começa com a letra Q? Ele entendeu bem a brincadeira e respondia quadrado. E os meninos, a pergunta era terrível de difícil, né? Tá certo? Então, mostrando que essa sacolinha faz com que coisas que aparentemente sejam equiprováveis não fiquem mais. Aí, quem tem controle dela é o mágico, tá certo? Quem segura ela. Por isso, eu acho uma boa atividade para desafiar esta coisa ligada com conceitos de probabilidade, tá certo? Bom, então, para começar a entender disso, como é que funcionam esses materiais todos, eu vou colocar aqui em modo de exibição e vou seguir no roteiro e a gente vai construindo esses materiais. No final eu volto e revelo todos os truques aí que eventualmente fiquem para trás. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui em modo de apresentação, só um minutinho para a gente já começar, tá? Compartilhar aqui. Muito bem. Deixa eu ocultar aqui a barrinha. Então, a minha palestra, né, a minha aula dessa vez no PAPMEM é um laboratório portátil de matemática. Mais uma vez, o meu nome é Pedro Malaguti, trabalho no Departamento de Matemática da Federal de São Carlos há mais de 40 anos e estou sempre envolvido com questões ligadas com o ensino de matemática. Eu adoro fazer isso, é a minha vida fazer esses materiais, trabalho também na UBMEP, adoro fazer todos esses tipos de coisas envolvendo matemática elementar, mas com esperteza, tá? Tudo bem. Quais são os principais problemas de um professor de matemática atual? É isso que a gente faz no PAPMEM, tentar resolver esses pequenos problemas, ou esses grandes problemas, essas angústias que os professores de matemática têm. O primeiro é a pergunta que eu sempre faço. O que a gente pode fazer para que os alunos tenham interesse em estudar matemática? Se você faz coisas curiosas logo no começo, os alunos se encantam com isso e abrem as janelas para a aprendizagem. Se você faz uma coisa que toda técnica, sem conexão com a vida deles, eles não se interessam por matemática. É claro que tem os que adoram matemática pela própria matemática mesmo, tem esse destino de gostar de matemática. Mas a maioria, se você não coloca uma motivação, não fica bom, tá certo? Então, nós tentamos resolver esse problema. Um segundo problema que os professores têm, esse eu já citei, os alunos não conseguem entender as formulações de problemas. Por isso, eles têm dificuldades para resolver problemas de matemática, porque eles não entendem o português, o que está escrito, o que é pedido, qual a interpretação. Então, para que isso se amenize, a gente coloca também essas atividades aqui e procura fazer, na medida do possível, atividades que juntam português e matemática. Tive o relato de uma professora, acho que de Nova Iguaçu, um dos encontros aí no IMPA, sobre isso. Ela estava me dizendo que eles melhoraram o ensino de matemática porque a professora de português começou a trabalhar a alfabetização, questões de matemática, de escrita de matemática, de interpretação de matemática, pequenos trechos de problemas de matemática, historinhas envolvendo matemática. Aí melhorou as duas coisas, melhorou o português e a matemática. Talvez se a gente pudesse fazer essa junção, isso fosse ideal. Então, um pouco do sonho que eu tenho é fazer esses baús, essas coisas que também tem esse encantamento aí de misturar essas coisas todas, né? E a outra preocupação que a gente tem que ter é com a tecnologia, né? Parece que os celulares vão ser mesmo proibidos em sala de aula, mas os alunos vão tentar burlar isso, eu tenho certeza. A gente precisa arranjar maneiras de fazer com que eles se interessem por matemática a despeito da tecnologia e que também entendam que na tecnologia tem boa matemática e usar isso a nosso favor, tá bom? Mas na aula de hoje eu vou me concentrar em materiais concretos para ensinar matemática, laboratório de ensino com materiais manipuláveis concretos. Aí eu falei, aonde que eu vou começar a fazer esse estudo? Por que trabalhar com materiais concretos para se ensinar matemática? Aí a primeira coisa que me veio na cabeça foram os pensamentos de Platão e Aristóteles.
Por que isso? Veja só, aqui tem o quadro da academia, acho que de Rafael, e aqui eu tenho, no centro desse quadro, tem Platão, né, esse senhor barbudo, com o dedo em riste, apontando para o céu, né, dizendo que o verdadeiro conhecimento é um verdadeiro conhecimento puro, abstrato, filosófico, está nas alturas, no mundo extraterreno, né, que a nossa vida é corrompida, que esse mundo ideal aí não é. Mas ele teve um aluno, um seguidor, né, chamado Aristóteles, que não concordava tanto com isso, dizendo, mestre, é verdade, mas vamos olhar aqui para as coisas terrenas. Olha a mão aqui do Aristóteles, né, dizendo assim, vamos trabalhar com os materiais do nosso mundo real, da nossa realidade aqui, para poder atingir depois esses ideais superiores. Então, minha palestra de hoje vai ser totalmente aristotélica, Sérgio, mexer com coisas aqui do mundo, da realidade mesmo, né? Certo? Claro que não existe só essa divisão simplista entre a matemática estar nas alturas ou estar no mundo, não é assim. Mas eu vou partir do concreto para se chegar ao abstrato, tá certo? Okay? Muito bem. Como é que vamos começar, então? Já tinha dito, nós vamos começar pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que todas as escolas brasileiras têm que seguir, e lá tem listado, né? Competências, habilidades e os conteúdos a serem ensinados ano a ano. E a divisão lá é feita assim: números, né? A primeira delas, depois um pouco de álgebra, entenda-se álgebra como padrões, descoberta de padrões, muito relacionada ainda com números, nos primeiros anos do fundamental. Geometria, que é a geometria plana, espacial, reconhecimento do mundo, localização, propriedades geométricas elementares. Grandezas e medidas, para você habituar com diferentes sistemas de medições e de medidas mesmo. Probabilidade estatística, que é uma área que andava esquecida, né? E ainda anda um pouco, mas que hoje em dia está sendo cada vez mais exigida para que você, de fato, seja uma pessoa culta, uma pessoa educada, certo? Muito bem, então vamos começar com números. Qual é a atividade que eu pensei para números? São as propriedades inusitadas da parábola. Em particular, essa calculadora parabólica me diz isso, uma propriedade. Você tem a parábola y igual a x quadrado, então a parábola tradicional, fácil de ser construída, porque você pega uma folha de papel e vai marcando os quadrados perfeitos, né? O 1 com 1, o 2 com 4 e assim por diante. Depois traça a parábola, coloca uma escala aqui de 0 até 10, e aqui a escala também de 0 até 10, para não ficar muito grande. E aqui, para que você consiga manusear, você comprime a escala, coloca de 0 até 100 aqui. Aí a parábola fica um pouquinho mais o tamanho fácil de você colocar nas mãos. E como ela funciona para se calcular a tabuada? Assim, você pega, quero fazer a conta aqui, 5 vezes 4 igual a 20. Então eu boto em cima do 4 no eixo X aqui, um alfinete sobre a parábola, em cima do 5, o outro alfinete. Pronto, são as entradas da minha máquina, né? Digitei aqui 4 e digitei aqui 5, colocando esses alfinetes. Coloco esses dois pezinhos e aí vai aparecer uma linha esticada aqui, que vai passar no eixo Y exatamente pelo ponto 20. Então é assim que ela funciona. Se eu modificar aqui, qualquer ponto que eu coloque sobre a parábola aqui e aqui, o resultado depois vai ser o produto. A gente vai ver já o motivo disso, tá? Agora, a beleza disso está aqui. Isso não funciona apenas com números naturais. Quaisquer dois números reais, de 0 a 10, que você coloca, o resultado final aqui é o resultado desse produto. Coloca a raiz de 2 de um lado, raiz de 2 do outro. Quando você esticar o barbantinho, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai passar exatamente pelo 2 aqui. Coloca π de um lado e raiz de 2 do outro, dá raiz de 2 vezes π. Né? Mas, para o ensino fundamental 1, já é uma boa maneira de se ensinar tabuadas de uma maneira diferente, tá certo? Agora vem a pergunta fundamental. Quem inventou isso? Por que isso funciona? Tá? Por que a calculadora parabólica funciona? A resposta: porque eu faço o seguinte tipo de argumentação. Eu coloco a parábola e marco 2 pontos A e B. Os outros pontos aqui são nomes que eu dou para me facilitar depois as contas. Como eu estou sobre a parábola,
Se aqui mede Q, aqui vai medir Q quadrado. Então, o ponto A tem coordenadas aqui, né? Esquecendo do sinal, né? Q, um Q quadrado, e aqui o ponto B tem coordenadas P aqui e P quadrado lá em cima. E eu quero provar que o ponto R aqui, esse que é o interessante, né? Que o ponto R é exatamente o ponto P vezes Q. Como é que eu faço isso? Basta você olhar que aqui tem um triângulo verdinho que é semelhante a esse triângulo vermelho. Veja bem, ó, esse triângulo verde aqui tem o mesmo formato, os mesmos ângulos que o triângulo vermelho. Claro, ambos são triângulos retângulos e tem um ângulo em comum. Portanto, você pode estabelecer relações de semelhança. O cateto menor do verdinho está sobre o cateto menor do grandão, então RS está para BC, assim como o cateto menor do verdinho, que é AS, está para o cateto maior do grandão, que é AC. E disso, então, você já tira quem é RS. RS, então, multiplicando ali, né, por BC, você chega à conclusão que RS é Q que multiplica P menos Q. Mas não é RS que você quer RT. Mas o RT é o RS mais ST. Como o RS já foi calculado, basta somar agora o ST. O ST vale Q2, é só olhar ali que vale Q2. Então há um cancelamento aqui e o resultado final é P vezes Q. Ou seja, a parábola contém dentro dela todas as tabuadas de números naturais, números racionais, números reais. É uma coisa incrível. Né? O produto já está na nossa frente, né? Só visualizar. Muito bem? Tá. Bom, já que tem essa propriedade que eu chamei de inusitada da parábola, vamos ver se a parábola tem outras propriedades bonitas, né? Curiosidades sobre ela. Primeiro, é a própria definição. Existem 3 definições de parábola: como gráfico de uma função quadrática, como lugar geométrico dos pontos equidistantes de um ponto fixo chamado foco e de uma reta chamada diretriz, ou então como um corte do cone muito esperto aí, paralelo à geratriz, né? Essas 3 definições, aparentemente, elas não têm uma conexão explícita. Você precisa procurar aqui para enxergar no gráfico da função quadrática quem é o foco, quem é a diretriz. E também precisa olhar no corte do cone o lugar geométrico desses pontos equidistantes. Então, a busca por essas conexões todas já é suficientemente bela para ser bem curiosa. A definição de parábola não é uma coisa standard, né? Uma coisa que tem várias formulações equivalentes. Uma outra coisa que eu achei bem bonita, eu não sabia, acho que eu aprendi com o professor Elon, é que essencialmente só há uma parábola. As parábolas, como assim, né? Tem várias parábolas diferentes, né? Não, só tem uma parábola. Parábola é como um círculo ou como um quadrado. O formato é sempre o mesmo. O tamanho depende do observador. Quando você olha um círculo à distância, ele parece para você pequenininho, mas quando você se aproxima dele, ele fica grande. Então, não é que houve alguma modificação substancial na forma. O que houve foi no tamanho, devido à proximidade ou não do observador. Com um quadradinho é a mesma coisa, o quadrado distante é pequeno, o quadrado próximo é grande. A parábola tem exatamente a mesma propriedade, ou seja, ela é pequena ou grande, ela não se abre mais do que outras. Ela é diferente de uma elipse, que pode ser bem alongada ou bem gordinha, ou de um retângulo, que pode ser bem comprido, você tem uma largura muito grande e altura pequena, ou um retângulo diferente. Os retângulos são diferentes em forma. Os quadrados, os círculos e as parábolas não são. É bem curioso isso. Uma outra coisa bem curiosa sobre a parábola é que você conseguiria desenhar no mesmo plano a parábola quando ela é gráfico de uma função do segundo, né, uma função quadrática. No mesmo plano você desenha o gráfico e também desenha as raízes complexas. Você coloca um plano em cima do outro. Coloca o plano em que tem o gráfico, a parábola, e depois sobre esse plano coloca também o plano complexo. E você desenha no mesmo plano as raízes complexas da equação. Porque quando aparece uma parábola, uma equação do segundo grau que não tem raízes reais, você simplesmente fala, não tem raízes reais, mas se você calcular quem são as raízes,
você vai ver que a localização das raízes é muito especial. Não está em qualquer lugar do plano complexo. As raízes estão sobre a reta vertical, que é o eixo de simetria da parábola, o eixo que passa pelo vértice da parábola, então a parte real é constante, é menos b sobre 2. E a parte imaginária é simétrica com relação ao eixo x. Então é raiz de menos delta sobre 2i para cima e menos raiz de delta sobre 2i, né, marcando embaixo. Então as raízes estão posicionadas, as raízes complexas, no eixo de simetria da parábola. Você também pode ver isso de uma maneira mais esperta, eu acho. Você pega a parábola e faz uma reflexão dela com relação à reta horizontal que passa pelo vértice. Então, como a parábola original não tinha raízes reais, não tocava os eixos, a nova parábola agora, que tem a boca virada para baixo, vai ter duas raízes reais. Essas duas raízes reais, você simplesmente obtém a equação da parábola simétrica, o delta para ela vai ser positivo, e essas duas raízes, quando giradas de 90 graus, produzem as raízes complexas da parábola original. Então, essa parábola que é assimétrica foi um auxiliar para você encontrar as raízes complexas da auxiliar. Entenderam o processo? Você tem a parábola, faz a simetrização, né? Pega aqui o reflexo, né? A reflexão, resolve a equação de baixo, as raízes você gira de 90 graus e elas serão as raízes que estão no plano complexo, as raízes da equação original. Então, acho muito curioso a gente estudar tanto tempo a parábola e conseguir enxergar essas conexões dela com outras áreas do conhecimento. Ela é uma curva muito especial mesmo, certo? Muito bem, tá? Agora nós vamos estudar, sair do reino dos números e vamos para o reino da álgebra, né? Temos o nosso kit de álgebra, que é uma coleção de retângulos que, quando combinados, simulam operações algébricas como a adição, a subtração e o produto, mas permite também constatações táteis e visuais e alguns casos de fatoração simples e produtos notáveis, como esse kitzinho. Ele é constituído, como eu disse, né, por 3 quadrados de cores diferentes, amarelo, verde, amarelo, azul e vermelho, que quando combinados aí produzem outros 3 agora retângulos, um verde, um roxo e um laranja. Você tem que fazer várias pecinhas dessa, porque a gente usa muitas delas para fazer as construções todas, tá certo? Então, um material muito simples. Se você colocar texturas, como está desenhado aí, né? Estrias, sinuosidades, pontilhamentos, esse material fica muito bom para se trabalhar a álgebra alimentar com pessoas que têm problemas de visão. E também ele é próprio para trabalhar com pessoas que têm dificuldades auditivas, de comunicação, porque são todas visuais e as coisas são construídas visualmente, tá certo? Vou dar alguns exemplos agora de como isso funciona. Exemplo primeiro é a propriedade distributiva. Tenho 2 fatores. Olha só, juntando o verde e o laranja, eu tenho aqui um retângulo cujas dimensões são A na horizontal e B mais C na vertical. Ora, A vezes B mais C, você calcula essa área de 2 maneiras diferentes. A vezes B mais C é a área total, mas a área parcial da parte verde é a B e da parte laranja é a C. Então, isso está ilustrando que você pode distribuir aqui, né, A com relação a B e C. Certo? Se tiver mais fatores, 3 fatores, funciona também, ó. Aqui seria A vezes A mais B mais C. A vezes A mais B mais C. Cada parcela aqui é o amarelo, A quadrado. O verdinho é A vezes B. E o laranja é A vezes C. Também funciona. Tá certo? Tá. Então, bem elementar para começar. Depois, temos casos de fatoração. Se você juntar o quadrado de lados A com esse retângulo de lado AB, você tem uma exemplificação de como se faz a colocar em evidência o A. Porque A quadrado mais AB é a área somando os 2 pedaços, mas também é a área da figura juntando os 2. Então, A vezes A mais B. Então, você colocou o A em evidência aqui de uma maneira visual, vamos dizer assim, né? Isso pode ajudar muita gente a compreender o sentido das coisas. Tá? Que é fatorar, né? Colocar em evidência, o que significa isso.
Vamos fazer mais um exemplo de fatoração agora, em que não tem um fator comum nos 4 termos. Ó. Tem o A aqui, o A aqui, o A aqui, mas o último termo não tem o A. O B também não pertence aos 4 termos. Como que você poderia fatorar isso? Fatorar significa fazer uma expressão equivalente, mais compacta, né? Tá. Você pega A quadrado, é o quadrado amarelo. AB é o verde, o retângulo verde. AC é o retângulo laranja e o BC é o roxinho, certo? Quando você junta os dois primeiros, você obtém o A em evidência, como a gente viu ali em cima. E quando você junta os dois últimos, é o C que fica em evidência. Só que agora você pode juntar os 4. Então fica um retângulo grande de lados A mais B e A mais C. Esse retângulo grande tem a mesma área que os 4 retângulozinhos do começo separados, ou seja, o resultado é A mais B vezes A mais C. Então, é uma maneira de você também fazer uma fatoração aí por agrupamento, certo? Tá. Mais exemplos? Quadrado da soma. Esse é o mais tradicional, né? Olha lá, A mais B ao quadrado, que é o total, ele é a soma das partes. A quadrado, 2AB mais B2. Será que funcionaria com a diferença também? O quadrado da diferença? Funciona. Só que tem que agir da seguinte maneira. Você parte com o quadrado de amarelo, de lado A. Coloca sobre ele, faz uma sobreposição, o retângulo laranjinha, né, de lados A e C. Depois coloca outro retângulo, ele sobrepõe de novo lá em cima. Então, vai aparecer uma área amarela não coberta, e tem lados A menos C e A menos C. Ora, estou interessado em saber na área da região amarela não coberta. Mas, como é que eu posso pensar? Quando os retângulos laranjas se encontram, produz o vermelhinho lá, que tem lados C e C. Então, eu posso pensar assim, a área não coberta amarela é A menos C ao quadrado. Mas como é que isso é construído? Você parte do quadrado amarelo, A2, a área. Subtrai 2 vezes a área dos retângulos laranja. Mas isso dá um problema, porque quando você tira uma vez, tá bom. Quando você tira de novo, a área da interseção, que é a área vermelha, foi retirada. Você precisa devolver o que foi retirado a mais. Então, você coloca mais C2. Então, é por isso que A menos C ao quadrado é A2, menos 2AC, aí eu devolvo o vermelhinho, que é o C2 aqui, né? Então, isso dá uma interpretação também de como você pode usar esse material para fazer esse tipo de coisa. Mais exemplos. Produto da soma pela diferença. Saia com o amarelo, sobreponha o laranja. Agora, faça o seguinte, olha. Coloque do lado outro laranja. Não é sobreposição, não. É só encostar. E, claro que vai gerar também ali um triângulo, um quadradinho vermelho. Você está interessado agora neste retângulo, que tem lados A mais C por A menos C. Bom, então a área dele é A mais C vezes A menos C. Mas como que ele foi construído? Pensando bem, você vai ver que a região que você te interessa é feita de 2 partes. A amarela, que não está coberta por ninguém, e a laranja, que não está coberta por ninguém. Então tem que somar 2 coisas aqui. Então a área total é A2 menos AC, primeiro parênteses aqui, significa que da área amarela eu tirei o laranja. E a segunda parte significa que, para esse retângulo em pé laranja, eu retirei o vermelho, que dá AC menos C2. Como há um cancelamento de A menos AC mais AC, aparece A2 menos C2. Então, esse é o produto da soma pela diferença, entendeu? Tá. Então, tá bom, né? Eu acho que você também pode criar aí novas propriedades combinando esses retângulos coloridos aí entre si para ilustrar propriedades algébricas. Ok? Muito bem. Agora a gente vai ver o plano cartesiano. O plano cartesiano de uma maneira dinâmica. Ele é isso aqui, né? Novamente, vocês estão vendo? Eu vou exibir aqui na tela como ele funciona. Ele é bastante importante para introduzir os primeiros conceitos de geometria analítica.
Mesmo na universidade, eu tenho mostrado esse material para que os alunos entendam que geometria analítica é uma maneira diferente de se estudar geometria. Os gregos não tinham esse domínio, eles não vinculavam diretamente geometria com álgebra, tá certo? Isso só começou muito mais para frente, com a contribuição árabe, né, no reino da álgebra. E Descartes sintetizou isso, ou seja, eu preciso fazer uma teoria em que a geometria seja estudada de uma maneira aritmética, algébrica. E então há uma Bíblia, uma tradução aqui, um dicionário, em que você coloca de um lado a geometria, do outro lado a álgebra. Toda operação algébrica deve produzir uma modificação geométrica, e toda modificação geométrica produz uma alteração algébrica. Um ponto deixou de ser um ponto, uma marca num certo lugar do plano, passou a ser uma dupla de números. E isso aqui faz com que a geometria fique dinâmica. Se o ponto muda de lugar, os números também mudam de lugar. Por isso aqui, ó, nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui ó, o visorzinho ali, ó, 0, 0, e as duas barrinhas vermelhas cruzadas no 0. Agora eu mudei aqui para 1 e 2, então, enquanto o x foi para 1, o y subiu para 2, então dá um novo ponto que é 1, 2. Isso funciona também com negativos, posso andar para trás com menos 2, 1 lá. Então o visor muda e automaticamente, né, muda-se também a geometria aqui, tá certo? Tá? A gente vai ver com detalhes como eu construí isso no final, beleza? Então, essa é uma bela introdução à geometria analítica e mostra o vigor que tem o poder da álgebra. A álgebra, ela aliada à geometria, produz resultados que a geometria por si só não conseguia produzir. O típico exemplo são os problemas insolúveis gregos, né? Os gregos não conseguiram duplicar o volume do cubo, não conseguiram também dividir um ângulo em 3 partes iguais, usando régua e compasso, a régua sem marcações, também não conseguiram duplicar o volume do cubo, né, e quadrar o círculo. Então, esses 3 problemas mostrou-se depois com a ferramenta da álgebra que, de fato, eles são impossíveis. Como se demonstra uma impossibilidade em matemática? Ora, se existe um dicionário entre a álgebra e a geometria, que é uma coisa objetiva, toda manipulação geométrica produz uma manipulação algébrica e assim por diante, se algo é impossível no reino da álgebra, deve também ser impossível no reino da geometria. E é impossível essas atividades todas porque você não consegue fazer operações algébricas que simulem a utilização com régua e compasso sem violar leis da álgebra, né? Então, em geometria também ficou impossível. Isso é muito interessante, né? Tá. Muito bem. Agora vamos, então, a mais uma atividade. É a quarta atividade nossa, que é uma atividade não intuitiva sobre grandezas e medidas. E você vai precisar, então, de uma caixa, certo? E suas planificações. Eu fiz 3 delas. Não é fácil para um aluno, e mesmo para a gente, visualizar na planificação de onde veio a informação espacial. Por exemplo, olha essa caixinha aí, com a retinha, aquele segmento vermelho marcado. Nesta planificação aqui, é claro que o segmento vermelho é esse que está aqui, né? Ele vai ser fechado e vai lá para o alto, né? Certo? Agora, se eu planificar de maneira diferente, olha o segmento vermelho que vinha na vertical, agora passou a ser horizontal, ou seja, quando eu desmonto a caixa dessa segunda maneira, aquela aresta marcada lá em vermelho, ela muda de posição, né? Tá? Tem uma outra planificação ainda, mais complexa ainda. A reta em vermelho passa a ser aquela que está em vertical de novo, tá? Certo? Então, esse kit é feito de 4 coisas, então, a caixinha e as 3 planificações. E vem junto um desafio, que é este aqui. Qual é o caminho mais curto para que a aranha saia do ponto A e capture a mosca no ponto M? Olha lá o ponto A onde está e o ponto M, né? Justamente o A está assim e o M está do outro lado, né? Lá mais para o alto. Se você planificar e pensar, a solução
mais óbvia é que a aranha desça aqui pelo chão, ande em linha reta e depois suba pela parede, e esse deve ser o caminho mais curto, né? Por quê? Porque quando eu planifico, eu obtenho que o caminho mais curto junta A com M. Entretanto, acreditem, isso é mentira, esse não é o caminho mais curto, está errado isso. Isso não funciona. O caminho mais curto não é esse. A gente vai ver o motivo, vamos achar pelo menos 2 caminhos mais curtos que esse. Vamos ver como. Então está aqui a caixa, se você planifica assim, o caminho mais curto seria esse, está errado. Você pode planificar que dá 84 o tamanho do caminho, né, o comprimento. Se você planifica de uma outra maneira, você vai ver que estão 2 caminhos agora, o azulzinho e o vermelho. O caminho azul é mais curto. Usando o teorema de Pitágoras, você conclui que ele é 81,4 aproximadamente. Mas esse também não é o mais curto, né? Não. O mais curto desses 3 aqui é o verde. E o verde é um caminho muito estranho. Ele passa por 5 faces do paralelepípedo, desse sólido, e o caminho mais curto mede 80. Então, é incrível. Você tem que usar Pitágoras de novo na planificação e ver que o caminho mede 80. Então, a gente erra com muita facilidade quando vê coisas do plano serem transportadas para o espaço. Nossa capacidade visual, de informação, de representar coisas do espaço no plano, não é uma atividade simples, né? Nem geometricamente e nem numericamente, algebricamente. Você não imagina que o caminho mais curto fosse esse no começo, certo? Tá? Então, essa é uma bela atividade, eu acho, para mostrar para os alunos 2 coisas. O uso do teorema de Pitágoras e coisas assim curiosas, e também que a nossa intuição não é uma boa ferramenta para se trabalhar ciências, que a gente erra muito quando faz coisas da base da intuição. Eu acho que aqui em matemática não funciona, tá certo? Tem muitos exemplos de que o achismo aqui dá errado, tá certo? Apesar de a gente quase confiar na nossa intuição, ela não é uma boa ferramenta de trabalho matemático, tá? Tudo bem. Então, agora, passamos à nossa última atividade aqui, que é a sacolinha mágica. Você pode comprar um saquinho transparente, né, e fazer o experimento. Nesta mágica, uma pessoa escolherá, sem olhar, o número dentre muitas possibilidades ao seu dispor. Os números estão dentro de uma sacolinha transparente e a pessoa, de olhos fechados, deve selecionar um deles. Antes dela fazer isso, entretanto, você pode colocar um envelope com uma previsão do número a ser escolhido. Sua previsão vai coincidir com a escolha com 100% de acerto. Vocês entenderam? Você pega a sacolinha, faz a previsão, a pessoa escolhe e a escolha que ela fez é exatamente o que já estava sendo previsto. Como que isso é feito? Claro que tem uma trapaça, né? Tá? Opa, perdão aqui que eu ainda vou falar um pouquinho do segundo experimento, depois eu mostro a sacolinha. Esse segundo experimento é uma atividade para a sala de aula. Não é de adivinhação de um número, é de ver que se você fizer seleção de 5 números entre 10, todos os 5 números escolhidos vão ser pares. Como é assim? Dentro da sacolinha, em Poder do Mágico, estão os números de 1 até 10. Sacolinha com o número de 1 até 10. 5 pessoas diferentes escolhem, uma de cada vez, um número da sacola, sem olhar. Depois de todas as escolhas feitas, verifica-se que todos os números escolhidos são números pares. Isso é possível? Claro que é possível, mas é difícil que aconteça. Então, eu calculei aqui como que funciona o cálculo dessa probabilidade. Qual é a probabilidade de todos os números serem pares? Ora, começa assim. No início, eu tenho 10 números, 5 são pares, então a probabilidade é meio, 5 em 10. Quando eu retiro o primeiro número, ficaram na sacolinha 9 números, 4 deles pares, então é 4 em 9 a segunda escolha. Depois ficaram 8 números e 3 pares, 3 em 8, depois 7 números e 2 pares, 2 em 7, e finalmente ficaram 6 números, dos quais um só é par. Ora, fazendo essa multiplicação, você obtém que a chance de sair todos os pares é 1 em 252. Ou seja, a cada 252 vezes, provavelmente vai sair uma com todos os pares. É muito experimento para dar certo. Eu quase que
né? Você fala, não vai dar certo nunca. É muito raro que dê certo, mas é possível, mas não dê certo. Mas no caso da sacolinha, sempre dá. Uma outra maneira de calcular essa probabilidade é a seguinte: ao invés de você retirar um por um, né, os números da sacolinha, você vai e coloca a mão e já tira 5 de uma vez só. Isso também é equivalente, né? Tirar um por um, pegar os 5 de uma vez só, não vai interferir em nada, tá certo? E esse cálculo também vai dar certo, porque é uma entre 10, eu escolho 10, eu escolho 5. Também dá 1 sobre 252. A conclusão é que esse evento é altamente não equiprovável, não vai dar certo mesmo, porque a sacola tem uma trapaça. E é sobre isso que eu vou discursar agora, tá certo? Sobre como são as trapaças todas, como é que essa sacolinha é feita para que isso você faça com que a probabilidade haja a seu favor, tá? Muito bem. Então agora eu vou sair do modo de apresentação, vou voltar aqui. Bom, são os 5 objetos. Objeto número 1, a parábola. Eu acho que vocês devem ter entendido como ela funciona, né? Y igual a x2, basta desenhá-la e depois marcar aqui os pontos todos para você fazer as parcelas, né, os fatores que vão entrar no produto e vai aparecer aqui. Construção simples, nada sofisticada, só tem que desenhar uma parábola bem desenhadinha e o resultado dão todas as tabuadas aqui. Todas elas, do 1 até o 10, estão aqui, inclusive com números reais também. Então, essa é a primeira. Segunda coisa seriam fazer os cartões coloridos. Não é uma brincadeira infantil, não. Isso aqui ajuda muita gente quando está estudando os primeiros contatos com a álgebra, tá certo? Esses cartõezinhos ajudam a entender casos de fatoração, decomposições, né? Você visualiza isso e treina propriedades algébricas elementares, tá? É fácil de fazer, basta respeitar as cores, né? E os tamanhos todos aqui. Lembre-se que, pensando em pessoas com algum tipo de dificuldade, colocar aqui certas coisas táteis aqui ajudam bastante essas pessoas a entenderem matemática, tá? Então, essa foi a segunda coisa. Terceira coisa que a gente viu é a nossa famosa geometria analítica, tá certo? Aqui eu desmontei aqui, isso aqui é feito de 3 pedaços. Essas instruções, o modelo disso está lá nas aulas, né? Aqui é uma capa, né? Em que eu cortei aqui com estilete para fazer as ranhuras necessárias, o visor e aonde corre o elástico, e 2 êmbolos aqui, né? Esse primeiro e esse segundo aqui, um corre em pé e outro corre deitado, né? Então, você consegue fazer com que isso aqui gere todos os números aqui na horizontal e na vertical. Basta encaixar da maneira correta aqui dentro, colocar um elastiquinho e a coisa está pronta, tá? Isso dá mais trabalho para fazer, mas uma vez feito, fica um material muito bom para você introduzir essa ideia da geometria analítica como um vínculo entre álgebra e geometria, certo? Ok? E o que mais que eu tenho? Ah, sim, a caixinha, tá certo? Muito fácil de fazer, e as suas 3 planificações, né? A número 1, 2 e 3. A mais elementar, que leva ao erro, é esta aqui. Ela dá 84 o tamanho, lembra-se? Depois eu tenho essa, que diminui um pouco, é 81, e tenho essa aqui, que é a distância em linha reta, que passa por 5 faces, né? 1, 2, 3, 4, 5, é 80, né? O tamanho, né? Então, é bem não intuitivo isso. E, finalmente, tem a sacolinha. A sacolinha não precisa ser esta aqui, que eu comprei numa loja de mágicas. Você pode fazer com tule mesmo, basta que sejam transparentes, mas o truque todo está que ela é uma sacolinha dupla, ela tem uma divisão interna aqui, estão vendo? Ó? Aqui tem um lado, tem uma parte do meio e tem o outro lado, ó, tem uma divisão interna. Então, quando você quer que saia número par, a pessoa coloca a mão aqui, mas como você manipula a sacolinha, se você quiser número ímpar, ela coloca a mão do outro lado. Então, os pares e os ímpares, apesar de aparecerem aqui, estão misturados, não estão. De um lado estão os pares, do outro lado estão os ímpares. Então, se você quiser adivinhar o número, você escreve no envelope o número 3, por exemplo. Coloca o número 3 de um lado e os outros números todos do outro lado.
quando você vai oferecer mistura, né? Vai oferecer para a pessoa, ela vai pegar exatamente o número 3, não tem como pegar outro. Então você vai conseguir adivinhar. Ultrapassa, né? Tá? Mas eu acho bem legal isso, né? Você fazer atividades que tenham esse charmezinho, certo? Okay? Bom, pessoal, eu acho que então por hoje é só. A gente vai se encontrar na sexta-feira. Se vocês tiverem dúvidas de como fazer o material, dúvidas quanto aos exercícios que eu propus, na sexta-feira a gente tira essas dúvidas todas, tá bom? Uma alegria estar mais uma vez com vocês. Um abração. Tchau, gente. Tchau. Até mais.